Olá, bom dia! Estamos aqui nesse sabadão. Hoje é outro ambiente, mas cumprindo com o nosso compromisso de toda semana estar juntinho e incentivar essa divulgação aqui com relação ao meu canal novo, que é a Nutri Doutora Barriga. Tudo que tiver a ver com o abdômen, com a barriga, eu vou trazer esses assuntos aqui para a gente conversar. Olá, Cris, olá, Salete, sejam bem-vindos. Então, hoje o assunto é refluxo gastroesofágico. Eu escolhi esse assunto porque tudo que tiver a ver com barriga, nós vamos conversar aqui nesse canal. Esse canal novo que eu abri, eu espero que vocês curtam, que é o Nutri Doutora Barriga, que a gente vai falar sempre de alguma coisa ligada com o nosso abdômen, né? Então, hoje nós vamos falar de uma coisa muito comum, de 50 a 70 pessoas, de 50 a 70% das pessoas no mundo tem problema de refluxo gastroesofágico, que é uma doença que tem a sigla DRGE, doença de refluxo gastroesofágico. Ela é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito mais comum. Ela diminui a nossa qualidade de vida por conta desse problema, né? De não ter uma boa digestão. Eu vou explicar o que é esse refluxo. O refluxo ele acontece quando o ácido do estômago sobe para o esôfago. E isso é muito comum, principalmente quando a pessoa tem vários comportamentos que colaboram com isso que eu vou falar agora, né? O que mais ajuda a pessoa a ter esse problema de refluxo é uma vida muito agitada, muito estresse, né? Uma má alimentação, que é uma coisa muito ligada com o refluxo, a ansiedade e também a H. pylori são uma das respostas para esse problema aí de refluxo gastroesofágico. Os fatores de risco é o que causa o refluxo, né? O que é mais comum. A primeira coisa que os médicos relatam é a obesidade, porque quando você está fora do peso, você vai gerar um problema muito de aperto no seu estômago, né? Então, a obesidade, a pessoa que fuma, pode ter problemas com refluxo, o uso exagerado de bebida alcoólica, alimentação rica em carboidratos simples, então tudo ligado com arroz branco, trigo, alimentos de pacotinho, né, que eu falo que são os alimentos industrializados, abrir o pacotinho, são os alimentos ultraprocessados, né, esses que a gente dá para as crianças, principalmente, esses são muito perigosos, né? Que são esses alimentos que você abre o pacotinho e dá para a criança, aqueles que a gente chama de lixitos, né? Então, os alimentos industrializados estão fora, né? Eles colaboram muito com o refluxo. Frituras, os alimentos embutidos, como presunto, as salsichas, as linguiças, a pipoca de micro-ondas, né? O uso exagerado de café. Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe tinha uma amiga que fumava muito e ela era viciada nos dois, tanto no cigarro quanto no café. Ela andava com uma garrafa de café sempre perto e virava e mexia, pedia café novo para copeira, para trazer para ela. Lembro bem da dona Terezinha fazendo isso. Então, quem que você conhece aí? Você conhece alguém que tem refluxo? Conhece alguém que tem problemas aí? Oi, Aline! Problemas assim no estômago, de ardência, né? A ponto de subir aquele líquido ácido. Eu já tive, eu acho que eu tenho, né? Porque não tem cura, na verdade é uma disfunção. Nós temos um esfíncter que é tipo uma válvulazinha aqui, quando você engole no início do esôfago e no final do esôfago e no final do estômago. Nós temos vários esfíncter, na verdade, né? Na verdade, acho que são 6 tipos de esfíncter. Esfíncter nasal, esfíncter esofágico,
o do estômago, o anal, enfim. Esse esfíncter aqui do esôfago com o estômago, ele com a idade ele vai ficando mais laceado, ele vai ficando mais molinho. Então a gente vai ter problemas de refluxo provavelmente no decorrer da idade, mas a gente consegue controlar isso muito bem. E eu conheço várias pessoas, e inclusive eu tenho problema de refluxo, e a gente controla, porque é uma doença que não tem cura, ela tem controle. Eu tenho 2 problemas com o esfíncter de má formação. Na verdade não é um esfíncter talvez seja, preciso até ver isso com o médico, mas eu tenho problema na válvula mitral. São válvulas, né? E esse também, a válvula do estômago, tem o mesmo problema, que ele acaba deixando o suco gástrico voltar. E quando volta, como ele é muito ácido, imagina que o nosso estômago, ele tem o poder de digerir grandes proteínas, né? Você come lá carne, um toletão de carne, né? Você come linguiça, você come proteínas tanto vegetais quanto animais. Elas exigem que tenha esse ambiente ácido para poder digerir, para você depois poder absorver. Então é muito importante, é muito útil que o estômago seja ácido. Porém, o esôfago, ele é um órgão que ele é sensível. Ele tem que ficar fechadinho lá embaixo, aqui em cima, para não ter problema, para ficar protegido. Então, quando esse ácido sobe, se você não cuida... Oi, Cidinha, seja bem-vinda. Então, quando você não cuida daquela acidez que sobe, isso pode gerar uma úlcera no esôfago, podendo trazer até problemas mais sérios, né? Podendo virar um câncer. Então, a gente não pode descuidar. E normalmente as pessoas têm refluxo, têm mania de cuidar de uma maneira que eu já vou falar, muito, muito perigosa, porque você vai só mascarar a doença, né? Se ela tem uma classificação que se chama DRGE, ela tem uma classificação, então quer dizer que ela tem que ser levada a sério. Então você não pode desprezar um simples mal-estar de você sentir, às vezes até o alimento sobe, né? Você chega a sentir até o alimento, não chega a vomitar, mas chega a sentir que o alimento sobe. Então, como é que funciona? Os fatores de risco, então, é você estar fora do peso, a obesidade, fumar, você beber muita bebida alcoólica, exageradamente, muito café, esses alimentos de pacotes, como eu falei, e H. pylori, que é a Helicobacter pylori, que é uma bactéria, né, que eu também já tive, então eu vou compartilhar aqui com vocês o que aconteceu comigo, tá? E o que acontece comigo com relação ao refluxo. Então, como tem a ver com barriga, nós vamos falar dele. Olha só, se você conhece alguém aí que tenha problema de refluxo, chama pra cá, porque a gente vai conversar sobre esse assunto por mais ou menos 1 hora. Eu acredito que vai dar pano pra manga pra gente bater um papo. Manda coraçãozinho, manda aviãozinho, ajuda aqui a Nutri Doutora Barriga a cuidar das barriguinhas. Hoje nós estamos cuidando do estômago, né? Do refluxo. A Aline perguntou, comer e deitar causa refluxo? Causa. Que na verdade é assim, Aline, a gente já tá com o problema do refluxo. E aí se você comer e deitar, piora. Mas o fato de você comer, que nem tem pessoas, tem cultura, que tem países e locais, lá em casa também tínhamos, na minha mãe, meu pai, tínhamos o hábito de fazer siesta depois do almoço, que tem os benefícios dele, né? Desde que você não tenha refluxo, comer e dar uma deitadinha depois do almoço, por exemplo, sem problema algum. Agora, pensa bem, vamos pensar, né? Sempre é bom a gente avaliar o que a gente faz, nosso comportamento, para saber quais são as reações do nosso organismo. Não é verdade? Cada um tem uma reação. Se você vai lá e come uma janta desse tamanho, uma janta de pedreiro, dos meus amiguinhos, aí você come uma jantona, come uma carne, né? Come carne, coisa pesada, e imediatamente vai dormir. Daí realmente a gente vai judiar um pouco do nosso corpo, com certeza vai regurgitar, vai voltar, né? Então, os fatores de risco que causam, já falei, que esses que eu já tinha comentado, né? Do uso do café, da fritura. O diagnóstico sempre é feito por médicos, né? Sempre é feito por médico. O tratamento vai ser com a nutricionista. O que foi, Aline? Conta aí.
Comenta aqui pra gente poder trocar uma ideia, né, sobre o refluxo. Eu tô aqui com meu chazinho, chá verde, porque já desintoxica logo cedo. Não é tão cedo assim, né? Já tá perto da hora do almoço. Mas ainda estamos na manhã. Então aí pega seu chá, pega sua água e senta aqui comigo e vamos conversar. O diagnóstico sempre é feito pelo médico, né? A nutricionista ela vai ajudar sempre no tratamento, mas no diagnóstico sempre vai ter que ir no médico. Os sintomas vêm quando é apresentado, normalmente o refluxo ele é só por sintomas. E aí o médico vai pedir os exames. Ah, tá, a Salete falou que ela tem e também tem gastrite, tem os dois. As pessoas confundem e acham que uma coisa é outra e não é, né? São duas coisas distintas, né, Salete? Então você tem os dois, o refluxo e a gastrite. Eu já tive gastrite e já tive refluxo. E é interessantíssimo como são duas coisas distintas. Você pode ter uma coisa ou outra, ou pode ter os dois. E o médico que vai diagnosticar. Então, o diagnóstico do médico, o mais certeiro para eles é a endoscopia, né? Os médicos indicados para tratamento de refluxo, gente, olha que incrível. Pode ser o gastro ou pode ser o otorrino. O gastro vai investigar a parte dele, que é a parte do estômago, do intestino, enfim, que tá uma coisa mexendo com a outra. Porque se você não tiver uma boa digestão, você não vai ter uma boa absorção, né? Se você não tiver com o seu estômago funcionando, você vai ficar sem vitaminas no corpo. Se o seu estômago não estiver funcionando, você não vai absorver B12, vai cair cabelo, a unha vai ficar fraca. E também por conta de refluxo, também pode ter uma má digestão, né? E uma coisa é uma coisa, outra coisa, o médico vai dizer. Normalmente a gastrite, ela vai dar erosões na parede do estômago. Vai estar ligado totalmente com o estômago. E o refluxo, ele vai ser algo relacionado com essa volta do ácido para o esôfago. Isso que é o refluxo. Um sintoma do refluxo é a azia, sabe? Então, por isso que falam que a maior parte dos seres humanos tem. Quem já não teve uma ardência, assim, né? Aquela coisa meio azeda, amarga, ácida, né? Que volta. Que a Aline falou aqui. Tem o hábito de jantar e dormir, mas não como exageradamente. Perfeito, Aline, sem problema nenhum. Se você toma uma sopinha e vai dormir, tá sem problema algum. Não exigiu muito do seu corpo, né, do seu organismo, não exigiu que ele trabalhasse ardentemente, né? Aí tudo bem, sem problema algum. Mas normalmente não acontece. Normalmente a gente come alguma coisa que não é recomendada, tipo um baita de um hambúrguer desses comprado, que não é feito em casa, que tem uma quantidade grande de gordura, aí vem com queijo, aí vem com aquelas temperos muito fortes, e às vezes a pessoa gosta muito de pimenta, né? Todos esses condimentos, eles podem atrapalhar na hora da digestão, se for em exagero e na mistura, na combinação deles. A nutricionista pode ajudar nisso. Agora, o médico, ele vai fazer a endoscopia, e tem um exame, gente, que ele é específico para descobrir se você está com refluxo, que chama-se pH-metria, que é uma avaliação do pH do esôfago. Você põe um caninho bem fininho, né, bem pequenininho, uma câmera bem de 2 milímetros, imagina, e fica 24 horas com esse aparelhinho ali, como se... Vocês já fizeram aquele exame do coração, que é o Holter, que faz aquele 24 horas analisando o comportamento do coração, da pressão, né, arterial? Esse avalia o pH 24 horas do seu esôfago. E aí o médico vai saber se ali está um ambiente muito ácido, porque o esôfago não é um ambiente tão ácido quanto o estômago, totalmente diferente, né? Dizem que os médicos falam que ele é clarinho, e quando você põe a câmera para ver, ele está assim todo obstruído, machucado, arranhado, vermelho, né? Então o esôfago é o que mais sofre. E quando sobe esse ácido, ele pode gerar problemas que você não está desconfiado. Olha só, desconfie que é refluxo se você vê alguém ou conhece alguém que tenha tosse crônica. Sabe aquela tosse que não passa, uma tosse seca? Uma tosse que a pessoa
parece que tá com falta de tomar água. Falando isso, vamos tomar nossa água, vamos tomar nosso chazinho. Toma aí um pouquinho de água. É assim que toma água, gente. A cada 5, 10 minutos tem que colocar um golinho pra dentro. E tem que ter educação para beber água. Educação que eu falo é de cultura, de você ingerir com frequência, andar com uma garrafinha na mão sempre. Então, o que acontece? Você tem que ingerir água, logicamente eu estava falando da água, e esse exame, voltando nele, do esôfago, né? É o que vai justamente identificar a quantidade de acidez e o médico vai cuidar. Quando faz esse exame e você tá com aquele problema de tosse, como eu estava falando, e você não descobre, toma xarope, não passa, aquela tosse seca, parece uma tosse alérgica, vai verificar que pode ser que seja refluxo. E você não tá dando conta que é aquela, sabe, aquela coisinha que volta, aquele mal-estar. Então, como é que você identifica? O otorrino, ele vai identificar, pode ser rinite, olha só o refluxo que pode causar, laringite, faringite com frequência, sabe a pessoa que perde a voz, fica rouca, com muito pigarro, tudo isso, até asma, gente, pasme que até a asma não alérgica pode ser decorrente de um refluxo. Então, a importância de você cuidar, de estar atento, né, a essa doença que se chama doença de refluxo gastroesofágico. Os sintomas. Como é que eu sei que eu tenho refluxo? Normalmente identificado pelo sintoma. Salete, você vive tomando remédio? Eu vou falar sobre isso, tá? Sobre os remédios que mascaram e vai levando para a doença, né? O remédio normalmente ele não vai vir para curar, ele vai ser por um período e o médico vai ter que avaliar muito bem isso, tá? Eu vou te falar sobre isso já já. Os sintomas, como que começa você identificar que tem refluxo? Primeira coisa é uma azia, é uma ardência, assim, sabe? Uma azia, uma ardência que vem uma queimação, é um arroto, comeu e começa com essa sensação. Soluço, pigarro, regurgitação, que é essa volta do alimento que vem até na garganta, né, até na boca. Ai, desculpa falar assim, mas nós estamos tratando desse assunto. Rouquidão, tosse crônica, exacerbação da asma, dor torácica. Pode confundir com problema cardíaco, você acredita? Pasme. Conhece alguém que tem problema de refluxo? Chama pra cá. Manda aviãozinho. Você já teve alguma sensação? Conversa comigo. A Salete está me contando aqui um detalhe muito importante, de que ela tem os dois, gastrite e refluxo. Eu acho que eu vou ver se eu consigo fazer uma live sobre gastrite, tá, Salete? Porque hoje nós vamos falar bem de refluxo e são duas coisas distintas, como eu falei. O tratamento, primeira coisa que o médico vai fazer. Lógico que se tiver em crise, ele vai dar remédio, claro, vai ter que tomar remédio. Porém, a próxima junto com o remédio, ele vai falar para você uma reeducação alimentar. Você vai ter que olhar o que é que você está comendo, o que você está abusando, onde é que está o problema, né? Eu tive uma estagiária uma época, nossa, lá atrás, ela tinha 15 anos, eu devia ter uns 25 na época. E ela foi uma das minhas primeiras estagiárias. E essa menina, ela era viciada em pimenta. Já conheceu alguém que era viciado em pimenta? É uma coisa de um vício que 7:30 da manhã ela chegava no banco com uma coxinha e aí ela comia coxinha, ela comia pimenta com coxinha, sabe aquelas pimentinhas vermelhinhas? Começou com aquela, depois foi passando para as mais fortes, e ela começou com refluxo e depois foi para gastrite, depois foi para úlcera. E foi muito interessante esse caso porque ela, não só ela, mas ela, a irmã, o pai, a mãe, todos eles tiveram os mesmos problemas, eles ficaram viciados, né, em pimenta. Por isso que eu falo, o condimento, o tempero que você gosta muito, presta atenção, né? Às vezes você gosta tanto que aquilo pode estar prejudicando você. Então, a reeducação alimentar é a primeira coisa, junto com o remédio que estiver em fase crítica, né? O médico vai dizer. Porém, como é que você vai cuidar disso?
é cuidar da boca. Tudo começa pela boca, né? A digestão começa na boca. A saliva, que não é tanto ácida, acho que ela tem um pouco alcalina, não sei exatamente o pH da saliva, que tem a pitialina, né? Que ajuda na digestão. Então você vai mastigar bem, vai virar ali uma massa e você vai engolir. E todo esse trabalho, ele tem que... Tudo aqui tem que estar funcionando muito bem, né? E o esôfago que vai fazer essa ponte de ligação e vai colocar lá dentro do estômago, vai fechar para ficar tudo bonitinho, fechadinho dentro do estômago, né? Para poder ter essa digestão bem digerida. E se você tiver com refluxo, essa digestão não está sendo boa. Esse estilo de vida vai ter que mudar, porque a qualidade de vida para quem tem refluxo é péssima. Você está num ambiente que às vezes você está regurgitando, está arrotando, sabe? Não é legal, essa ardência, esse incômodo, vai dormir, o travesseiro baba, você baba demais no travesseiro, uma coisa horrível, né? Então, ó, os medicamentos são os prazóis, né, que a gente já sabe. Os prazóis, Salete, principalmente, que está me ouvindo, a Salete aí que está com probleminha que tem os dois, né, tanto a gastrite como o refluxo, os prazóis que os médicos recomendam tanto, depois você me fala qual que você está tomando, só por curiosidade, né, porque é o médico que bem sabe, mas 2 anos você tomando esses medicamentos, você pode prejudicar demais a sua saúde. Então, você vai ter que dar o conserto também pelo que você come, né? Depois, Salete, se você quiser conversar comigo no particular e me contar o que é que exatamente você se alimenta, para a gente, né, ajudar nisso, eu me formo ano que vem como nutricionista. Sou graduanda em nutrição e eu tenho que exercitar isso como tarefa, me apresentar ao público, colaborar para que as pessoas tenham mais saúde. E no primeiro do ano eu tive a ideia, na verdade foi no finalzinho do ano de 22, agora no comecinho do ano, né, no mês de janeiro, eu estava olhando muito para as barrigas e resolvi abrir o canal Nutri Doutora Barriga, porque eu vou cuidar muito das barrigas, seja ela a partir aqui do estômago, intestino, né, tudo que tiver aqui na região da barriga eu quero cuidar. Tanto que é por isso que eu escolhi hoje falar de refluxo, que tem a ver com o estômago, né? Isso, Salete. Depois, se quiser comentar aqui comigo algo pra gente enriquecer aqui a nossa live, pra gente trocar uma ideia, pode me falar das suas experiências, tá? A Aline também. Quer dizer, todos que estão aqui comigo nesse momento. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Esse assunto é um assunto muito valioso, porque muita gente sofre de refluxo. As criancinhas, a maioria tem problema de refluxo, não sei se vocês sabem disso. Que à medida que elas vão crescendo, vai melhorando, porque no nascer, né, ao nascer o bebezinho ainda não tá com o esfíncter bem posicionado, bem forte, depois fica fortalecido, e quando a gente vai envelhecendo, vai amolecendo de novo. Inzelme é o nome do remédio, né? Tá, mas já tomou Prazol de certo, né, Salete? Sim, sempre com prescrição médica, né? E depois você me fala se você tá tendo alguns cuidados com nutrição, tá? Com nutricionista, ou você tá cuidando da sua alimentação, porque isso vai te ajudar muito. Não ingerir líquidos nas refeições. Essa dica eu quero dar, porque, gente, não pode comer bebendo nada. Você pode tomar água até meia hora antes e começar a tomar líquido de novo meia hora depois. E se der sede durante o momento que você está se alimentando, você vai chupar uma laranja, né? Dependendo da pessoa que não tenha muito problema com melancia, porque melancia, melão são tudo meio indigesto, né? Mas são frutas com bastante água, mas nada de beber líquido com comida. Isso aí pode levar você a ter refluxo, a desequilibrar a sua digestão, né? Outra coisa, Sil, é só quando eu tenho o estômago ácido que volta, que dá azia? Não. Seu estômago pode até estar com pouca acidez. Se ele tiver com pouca acidez, sim, já tomou os prazóis, né, Salete? Precisa melhorar. Se você melhorar a sua alimentação, Salete, é praticamente o tratamento perfeito para você, tá? Depois a gente pode conversar. Eu vou dar umas dicas hoje também. Eu quero dar uma dica de chás, que eu adoro chá. Eu acho que chá, além de ser remédio, ele hidrata, chá é sempre bom, né? Eu vivo com o meu chá verde. Vivo com ele, já tomo há quase 20 anos, todos os dias.
Ele é um rejuvenescedor, então quando fala que é rejuvenescedor, para as mulheres vaidosas isso é muito bom, né? Conta aí, você é vaidosa? Toma chá verde. Chá verde faz bem. Mas ele em excesso para quem tá com refluxo, não, tá? Olha só. Ele em muito excesso, não. Mas pouquinho pode. Porque ele tem cafeína, né? Uma cafeína ótima. Menos cafeína do que o café. Uma cafeína muito boa que ativa memória, raciocínio, enfim. E são antioxidantes, enfim, né? Hoje nós não vamos falar de chá verde, mas eu tô falando porque eu tô tomando. Bem, o que eu anotei mais aqui? Então não é só o estômago ácido que provoca azia, o estômago alcalino também. Então, o ácido do estômago ele tem que estar bem equilibrado, no tanto certinho que a natureza deu. Então, olha só, normalmente quando a gente desequilibra é quando a gente se alimenta mal. Quando que a gente tem problema? Quando que a gente causa um refluxo? Quando a gente começa a comer embutido, né? Presunto, salsicha, linguiça. Você come essas coisas com frequência, além de ser fritura, né? Se você frita a linguiça e com frequência, nugget, esses comprados, esses hambúrgueres comprados, esses alimentos eles vão prejudicar muito. Aí você junta, né? E isso com bebida alcoólica. Ou então você toma um café com coxinha, né? Aí você estraga muito. E esses alimentos com frequência vai prejudicar você. Vai trazer problema. E lá vai nosso dinheirinho para farmácia. Lembra dos 2 dinheiros que eu não gosto de gastar? Acho que toda live eu vou falar isso. 2 dinheiros que eu não gosto que ele vai embora do meu bolso. Primeiro é a multa de trânsito. Gente, eu tenho paura de pagar multa. Multa de trânsito. E segundo é farmácia. Farmácia para remédios caros que a gente provoca. Você não tira um fim de semana de 300 pau pra você dormir no hotel, mas você deixa 300, 400, 500 reais numa farmácia. É ou não é? Já aconteceu isso com você? Comigo já. E eu também já errei. E eu também já comi errado. E eu também tive que melhorar para poder chegar aqui, né, quase 5,8, me sentindo bem, me sentindo animada, feliz, de bem com a vida, com vontade de viver e com vontade de compartilhar conhecimentos. E por isso que eu fui estudar nutrição. Só para vocês terem uma ideia, eu sou a aluna mais velha da sala. Então vamos lá. Como é que cuida desse estomaguinho aí que tá queimando? Bem, meditação é uma coisa que vai fazer bem, porque produção de cortisol, produção de estresse, isso pode gerar. Ou então, sabe aqueles problemas do dia a dia? A mãe que perdeu o filho, que foi, além de perder filho de verdade, mas assim, o filho foi embora, estudar fora, sabe, o pai tá doente, a mãe tá doente, enfim, problemas do dia a dia, problemas da vida, problemas que nos preocupam. Isso pode dar problemas no estômago, porque o estômago tem muito a ver, tanto ele quanto o fígado, tem muito a ver com a emoção, né, gente? Como isso é terrível. Comenta aqui comigo mais sobre alguma experiência que você tenha com refluxo. Bem, então, além de você se alimentar mal, ter esse comportamento de estresse, gente, uma dica boa, nós vamos tirar o glúten. Quando você estiver nessa fase que está com refluxo, vai ter que tirar o glúten, vai ter que tirar o trigo, porque o trigo, ele é um alimento que ele vai dar problemas, principalmente digestivo no intestino. O fato é que o glúten no estômago ele não deixa formar células protetoras do estômago, e no intestino ele vai mexer com as vilosidades, que são aquelas cerquinhas, eu vou chamar assim, uns pelinhos lá na parede do intestino, que são protetores, que não deixam o alimento que está mal digerido passar. Então, um alimento que não é tão bom, ou que não está tão bom, vamos dizer assim, ou por exemplo, a carne que demorou dias para digerir, porque se a digestão não está boa, ela vai para o intestino, de repente passa por esse canalzinho aí que abriu, por conta que o glúten ajudou a abrir, e aí vai para sua corrente sanguínea e você fica doente. Então o glúten é bom da gente tirar nesse período que você está com crise, com problema de refluxo. Ele não só é prejudicial com o intestino, mas também com o estômago. Então, tudo que tiver glúten, toda farinha branca aí, vai ter que dar um tempo com aquilo.
E, se possível, melhorar o equilíbrio desse consumo de glúten, tá? São coisas que é de comportamento. Sabe uma pergunta que eu vejo assim? Até eu mesma em outras eras, quando eu tive gastrite há uns 17 anos atrás, por conta da H. pylori, que é aquela Helicobacter pylori, que é aquela bactéria. E a bactéria, ela também pode provocar refluxo e também pode provocar gastrite. Eu tive os dois com H. pylori. E aí, o que acontece? Na H. pylori, você não consegue ter absorção das vitaminas, não consegue ter uma boa digestão, e aí isso vai dar problema sério de saúde e vai te prejudicar demais. Então, olha só, quando a gente intoxica o nosso corpo comendo alimentos que não são tão bons como o glúten, nós vamos ter que evitar comida pesada, né, se estiver na crise, tá? E também normal, né? Só de vez em quando. Já aconteceu de você fazer uma farra gastronômica, já aconteceu comigo. De eu ir lá pra Bahia, lá naqueles resorts enormes lá, o Iberostar, e a gente comer um pouco além do que está acostumado, né? Porque são novidades, aqueles pratos exóticos, aqueles restaurantes maravilhosos, né? E aí você vai dormir, você tem que esperar um tanto para dormir. Não pode dormir direto, vai pra balada primeiro, dá uma dançada, dá uma divertida para depois dormir. Então tá, evitar refrigerante não vai ter jeito. Bebida gaseificada, aqui inclui a água gaseificada. Alguém aqui gosta de água com gás? Se tiver com problema de refluxo, pode riscar. Pode me fazer perguntas, se você tiver dúvidas aí. Viu, Aline, Salete, meninas que estiverem aqui comigo, pode perguntar. Então, não beber durante a refeição, comida pesada, refrigerante, carne. H. pylori, né, voltando um pouquinho, ela, sabe rosácea? Aquele probleminha que dá aqui de coceirinha no rosto. Normalmente os idosos têm, e jovens também, né? Na gravidez às vezes aparece, enfim. Não sei se vocês já viram, a rosácea, ela pode ser decorrente também da H. pylori. Acho que eu vou ter que estudar mais sobre essa danada aqui e fazer uma live sobre ela, porque ela já me pegou, né? Já me pegou e já me pegou 2 vezes. A primeira vez me deu gastrite, a segunda vez agora que foi ano passado, que eu fiquei 70 dias no hospital com minha mãe, que vocês sabem, as pessoas que me conhecem sabem. Antes do falecimento, ela chegou a falecer, foi uma morte horrível. Vocês sabem que minha mãe era diabética, eu vou contar uma hora uma história dessa. Por isso que eu fui estudar nutrição, por isso que eu falo da barriga, por isso que eu vou falar muito dos alimentos para nos proteger, para que a gente não fique com essa doença horrível que é diabetes. Mas nós não viemos falar de diabetes, a gente veio falar do refluxo, porém não comer direito vai te levar a uma série de doenças, né? Então, vamos por aqui. Bem, uma coisa, bicarbonato. Tem pessoa que tá lá com acidez, sentindo aquele refluxo, aquela coisa, e vai lá e toma bicarbonato. É bom? Eu vi com os médicos aqui, gente, não é recomendado. Não é. Ele vai dar só aquele alívio, você vai voltar com um efeito rebote, assim como os prazóis. Então tem que tomar muito cuidado, falar com o médico, para que não seja uma coisa muito demorada o tratamento com eles, porque vai dar efeito rebote, pode voltar a sensação pior do que estava e não tem cura, e vai ficando naquele, né, aquele ciclo e naquele círculo e tudo vicioso. Então, bicarbonato de leite de magnésia, não. A recomendação quais são? Eu vou falar dos chás agora. Os probióticos e pré-bióticos são sempre bem-vindos. Uma hora eu podia falar disso também, né? Os probióticos, kombucha, kefir, esses são bem-vindos. E os pré-bióticos, eu tomo um que chama-se Fiber Concentrate, que é uma fibra à base de raiz de chicória e também aquela, como é que se diz? Tem uma outra verdura que é a base daquela verdura que eu vou lembrar já vou falar. Eu tomo esse tipo de pré-biótico que, além de parecer um suco delicioso, eu adoro, tomo todos os dias. Então você tem que buscar as fibras, né, os alimentos que vão te ajudar. De chazinho, gente, eu fui ver aqui com os médicos, fui estudar. O chá de camomila é maravilhoso. Ô Salete, você toma chazinho? Depois você me conta qual tipo de chá que você toma. Então, quais são recomendados para quando você está na crise ou mesmo não? São chás que ajudam muito, são cicatrizantes, são curativos.
Então, chá de camomila, como que a gente vai preparar? 2 colheres de sopa, você vai aquecer a água até ela começar as bolinhas. Não pode deixar ferver a água para fazer o chá de camomila. Chá de plantinha, assim, principalmente essas sequinhas, tem que ser dessa maneira. Aí você tampa, deixa lá 5, 10 minutinhos, coa e toma. Gengibre, é excelente o chá de gengibre para quem tem refluxo. E o chá de gengibre já ao contrário, você já vai ferver ele colocar na água quente, né, e deixar ele borbulhar. Não precisa ferver tanto tempo, mas borbulhou, deixa o gengibre um pouco mais de tempo, uns 15 minutinhos para tomar o chá de gengibre. Não vai adoçar nenhum chá, né, vai tomar ele natural. A gente tem que educar nosso paladar para essas bebidas, para esses chás curativos, né? Eu sei que tem gente que tem trauma de chá porque acha que chá é só para quando tá doente, né? Não isso. Eu, por exemplo, tomo meu chá verde todos os dias. E para caso de refluxo, como eu falei, vou repetir, não é tão recomendado tomar essa quantidade aqui, olha. Não. Porém, como eu tô de boa, graças a Deus, então eu vou tomar porque ele faz muito bem para a saúde. Olha, o chá de alecrim faz muito bem. O de espinheira santa, que é o top, né? Para quem tá com problema estomacal, o chá de espinheira santa, ele é top. Então, eu tenho aqui em casa ele sequinho, então, da mesma forma. Aquece a água, deixa borbulhar, coloca lá dentro, tampa, espera uns 5 minutinhos e toma. Toma umas 3 vezes por dia, 2 vezes por dia. Uma xícara vai ser excelente. E pode também misturar, tipo o alho, que você vai amassar, né? Vai amassar o alho para ele soltar aquela substância boa dele. O alho você pode colocar na água junto com gengibre, com a espinheira santa, faz uma misturadinha também pode, não tem problema. Eu me certifiquei disso. Esses alimentos, esses chazinhos que ajudam na cicatrização, eles são ótimos para quem tem problema com refluxo, viu, Salete? Anota aí para você. Um chazinho de hortelã, muito bom. Então, já falei dos pré-bióticos, dos probióticos, né? Sabe uma coisa que provoca, que pode provocar o refluxo? É você tomar, sem orientação médica, anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios provocam refluxo. Então, você tomou sem ter o cuidado de passar pelo médico, cuidado com isso, porque você pode consertar uma coisa e prejudicar a outra, na verdade. O que mais? O estresse, né? Sabe, muita rouquidão, pessoa que tosse muito. Isso eu gosto de repetir, gente, porque se você conhece alguém que tem essa tosse constante, como é que você pode imaginar que alguém que tem rinite ou tosse ou asma pode estar com refluxo? O refluxo pode estar causando isso, né? Meio doido esse negócio. Oi, Helena, tudo bem? Seja bem-vinda, Nelson, Helena. Sejam todos bem-vindos aqui na manhã comigo. Eu também preparei o meu café. Não dá pra ficar sem o meu cafezinho. Esse café aqui é um whey sabor café. Ele tem sabor de café. Não tem o café. Então, na verdade, ele não tem a cafeína. É um whey proteico, né? Uma primeira refeição, um lanche, ou para dormir. Esse aqui, pra mim, já é quase um almoço. Delícia. Então, orientação também, né? Tomar um whey, né? Uma proteína boa. Um refluxo crônico, gente. Ele só vai melhorar se você melhorar seus hábitos. Não tem jeito. Pode até tomar remédio, mas não vai curar. É um probleminha de válvula. A válvula lá embaixo, né, do esfíncter, do esôfago, com o estômago, não fecha direito. Então, o ácido sobe. Então, se você não mudar esse comportamento... Aí, outra coisa que é indicada pelos médicos, atividade física. Aí você vai perguntar, nossa, mas o que tem a ver o exercício físico com o estômago? Lógico que se você estiver na crise, o educador físico vai ter que fazer exercícios que não judiem tanto, não esforcem tanto o seu estômago. Porém, a atividade física, ela vai promover, você vai fabricar hormônios anti-inflamatórios. E quando você fabrica, você produz hormônio anti-inflamatório, ajuda na cura de uma série de doenças, do exercício físico. Ele é muito importante. Então, é um casamento de atividade física com bons alimentos, com uma nutrição boa, para você ter saúde. Tá entendendo como é que é o conjunto?
E tá entendendo por que eu escolhi falar hoje de refluxo, que tem a ver na barriguinha? Porque eu quero me tornar a Nutri Doutora Barriga de verdade, né? Já abri até o canal. Se você ainda não curte, por favor, vá lá curtir aqui no Instagram, Nutri Doutora Barriga, porque nós vamos cuidar de tudo que está relacionado com barriga. E hoje o relacionado com a barriga é o refluxo. E nós estamos falando do estômago, que se você não tiver uma boa digestão, não vai ter boa absorção, vai ficar doente, vai ficar sem vitamina no corpo, aí fraqueza total, né? Aí não dorme direito, o cabelo cai, a unha fica fraca, não tem vontade de viver, começa a ficar depressivo. Gente, tudo tem a ver com comportamento de digestão. Quais são as frutas recomendadas? Se possível, as menos ácidas. Por incrível que pareça, o limão, ele é ácido, porém no organismo ele transforma-se em alcalino. Então, limão é recomendado. Uma aguinha com limão é ótimo. O abacate, o coco, maçã, pera, mamão, tâmara. Essas são as frutas recomendadas. Evite aquelas que não são tão de boa digestão, como melancia, melão, né? E também na parte das saladas, dos legumes, das verduras, enfim, eu vou falar. Evite também o pepino, né? Algo indigesto, vai descobrindo o que é mais indigesto para você. Escreve aqui para mim o que você come que você não se sente tão bem, né? Conta aqui para mim. Conta se você conhece alguém que tenha refluxo, se você já teve ou tem. Na verdade, quem tem refluxo vai ter a vida toda, só tem que ficar em controle, porque é uma doença com um problema no esfíncter, como eu acabei de explicar. O que é bom quando você está na crise? Comer alguns tubérculos como batata, inhame, batata doce, sabe, um purezinho daquilo feito com azeite, né? Isso daí ajuda muito. As folhas verdes você vai comer alface, vai fazer ali o espinafre, ele pode ser na saladinha, ou ele cozido, né, com um pouquinho de ovo, porque quando você está no auge do refluxo, você evita comer carne vermelha, aí você vai comer ovos, frango, peixe, né, de um jeito mais levinho, tipo um peixe ensopado, né, um frango ali também ensopado com uma batata, aí você amassa a batata, come aquilo ali bem levinho, e aí você come bastante folhas, né? As fibras são excelentes para dar uma acalmada no estômago e também por causa do intestino. As fibras são excelentes para o nosso, todo o nosso órgão digestório, né? Então, as sementes, né, como castanha de caju, nozes, você mastigar uma ou duas, isso vai ser bom para você. O abacate é dos deuses, né, gente? Abacate, se você acostumar a comê-lo, ele salgado e não ele com mel ou com açúcar, principalmente com açúcar, não. É guacamole, como é gostoso. Quem aí gosta de guacamole? Fala pra mim. Alho e cebola pode? Sim, pode. Pode sim. Logicamente, se você sentir, é assim, ó, Salete, o alho e cebola você pode utilizar. Porém, se você percebe que você sente mais com eles, aí você pode tirar, né? Então, cada pessoa é cada pessoa, não é verdade? Então, eu, por exemplo, você vê o chá de alho, eu tinha dúvida, mas eu fui ver com os médicos e pode. Desde que você amasse ele, deixe ele soltar aquela substância dele que vai ser boa. Assim que como a cebola, quando a gente corta, a gente chora. Né? Então tem que cortar a cebola para que ela solte a substância. Então eu acredito sim que tem até algumas culturas alimentares que não comem alho e cebola. Eu não sei se os ayurvédicos, eu não sei bem quais são. Mas vai da pessoa. Eu, por exemplo, eu testaria. Veja se você, né, se dá bem ou não, porque fazem muito bem. São alimentos cicatrizantes. Então, e fora que, por exemplo, a cebola, ela é excelente para a circulação sanguínea, né? Então, tudo isso é importante. Gente, outra coisa importante de falar do refluxo é mau hálito. O refluxo vai gerar mau hálito. Então, fica prestando atenção nessas coisas, né? Babar enquanto dorme. Todo mundo baba, não é isso. Mas a baba que mancha demais o travesseiro em quantidade excessiva, fica de olho nisso. Outra coisa boa eu já falei do melão, da pera, da tâmara, né? O melão depende, né? Aquilo que eu falei para a Salete.
ele é indigesto para algumas pessoas, então pega leve com o melão. Mas sabe, raspar a maçã, sabe quando é os bebezinhos você vai dar? Quando estiver no auge da crise de refluxo, raspa a maçã, come ela raspada. Vai fazer bem para você. E os chazinhos, né? O que você vai evitar também? Produtos lácteos. Gente, a gente tem que fugir do leite. Infelizmente, eu sou da linha do anti-leite. Eu sou. E se você é a favor, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Ninguém aqui é dono da verdade, né? Então, fuja dos lácteos, né? Fuja, principalmente se estiver na crise. Se estiver na crise, vai fugir deles. Do iogurte, do leite. Principalmente leite. Não vai tomar leite nesse período. Toma leite vegetal. Eu amo Nutreve, que é um leite vegetal à base de soja, isolada, quer dizer, ele não tem o fitato, né? Não tem a parte tóxica da soja. Pelo contrário, ele é rico em vitamina. Eu adoro Nutreve. Esse meu whey é feito, inclusive, com esse leite vegetal. Eu faço pãozinho, eu faço um monte de coisa com ele. Essas bebidas, essas trocas, elas são importantes para nos ajudar. E tudo que você pode beber, né, que é mais fácil de ingerir, de digerir, né, ingerir e digerir, isso vai ajudar você. Bem, era esse o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha falado algo que você não sabia ou não soubesse. E se você aí quiser compartilhar mais coisas comigo, pode me escrever. O canal que eu quero que vocês curtam lá comigo é Doutora Nutri Barriga, que é esse novo aí do Instagram. Esse que eu tô falando agora, eu sou Sil Galvão. Eu sou a futura nutricionista ano que vem, se Deus quiser, finalizando a minha graduação. Que bom, Salete. Seja muito bem-vinda, viu, minha querida? Eu vou ter muito prazer em ajudar. Eu não sei qual cidade você está. Eu estou em Jundiaí, São Paulo. Mas eu posso ajudar onde você estiver. A gente pode fazer online, pode conversar. O que eu tenho de produto é produto de emagrecimento. Muito obrigada, Rosângela. Muito obrigada por sua generosidade comigo. Eu tô treinando, gente. Vocês estão me dando a oportunidade de treinar o que eu tô aprendendo, né, na faculdade, o que eu tô aprendendo na vida. Eu vim pra cá porque eu perdi minha mãe ano passado por uma doença terrível que foi o diabetes. E por conta disso eu estudo nutrição. Você mora aqui no meu prédio, Salete? Que legal. Então a gente pode conversar mais. Então é assim, olha. Eu vim fazer isso como missão de vida. Eu vim aqui para ajudar mais pessoas a melhorar a sua saúde, assim como eu melhorei, assim como eu vivo tão bem com a minha saúde. Acho que dá para perceber. A Helena falou aqui comigo, churrasco não me cai bem, difícil de digestão. Sim, precisamos avaliar com o médico, né, Helena? Como é que tá essa digestão sua. Só o médico pode avaliar, às vezes é necessário até uma endoscopia, porque se a quantidade de ácido não estiver equilibrada no estômago, não vai digerir bem as proteínas, e se não digerir bem as proteínas, começa a faltar vitamina, principalmente a B12, que é uma das principais que a gente precisa. As do complexo B todas, quer dizer, todas, mas a B12 ela é imprescindível porque ela vai influenciar na quantidade de hemácias, na quantidade de sangue, na qualidade do seu cabelo, da sua unha. A B12 ela pode interferir até na nossa demência, né? Até na nossa clareza mental ou demência. Então isso é muito sério. Vai observando. Às vezes, quando vai comer no churrasco, comer um pouco menos e comer bastante as folhas. Eu acho até que você gosta, né, Helena? Comer bastante folhas acompanhadas da carne, né? Porque as fibras vão ajudar muito nessa digestão. Então tá bom, meus lindos. Obrigada por esse sábado maravilhoso, vocês aqui comigo. Dessa vez não foi de quinta, por causa do carnaval. Mas eu tô aqui toda semana, conforme eu combinei comigo mesma. Desde o início do ano, toda semana, pelo menos uma vez por semana, nós vamos estar junto. E eu vou compartilhar os meus aprendizados de nutrição com vocês. Sempre olhando pra barriga, tá bom? Um beijo, um coração. Fiquem com Deus. Ótimo fim de semana e tchau, tchau.